Bom, se tem uma máxima que eu escuto aqui desde quando eu comecei a trabalhar com manutenções de carros, é: carro japonês não quebra, certo? Quantas vezes eu já ouvi isso daí? É quase como se fosse uma unanimidade entre proprietários de automóveis e isso, na verdade, vai contra tudo que eu vejo no meu dia a dia, né? E já dizia também Nelson Rodrigues, né, que toda unanimidade é burra, né? Aí você vai me perguntar, por que o Nelson Rodrigues sabe de mecânica? Pouca coisa, mas ele sabe do dia a dia, ele sabe da vida como ela é, né? E cabe a mim, então, passar para vocês a vida como ela é. O que eu vejo aqui de manutenções no dia a dia. Escolhi um carro japonês muito especial para desmistificar esse pensamento, se há alguma relação entre a origem do projeto ou até onde o carro foi fabricado. E esse aqui é japonês legítimo, ok? Não é aquele fabricado lá em Indaiatuba, não. Isso aqui vem lá do Japão, né? E se ele quebra ou não, se há uma relação entre esses dois fatores, né? É isso que a gente vai tentar aqui falsear, essa é a nossa hipótese para ser posta à luz e à prova e ao universo e tentar descobrir se existe alguma relação entre esses dois fatores, certo? Essa é a minha missão aqui nesse vídeo. Enfim, peguei aqui o Honda Legend, uma lenda japonesa nipônica, certo? E aqui começam várias coisas muito importantes para a história da indústria automotiva e da Honda também. Aqui começa o primeiro V6 que a Honda fez da história, aqui começa a plataforma do Honda NSX, aqui começa a concorrente Lexus, foi por causa do Honda Legend que a Toyota fez a Lexus. Enfim, aqui começam várias coisas deliciosas que eu vou aproveitar também, enquanto eu desmistifico o tema inicial desse vídeo, nós também vamos mergulhar nos detalhes desta lenda, que ela é deliciosa, é do jeito que eu gosto, certo? Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ative as notificações para você nos acompanhar nessa jornada da elucidação automotiva dos proprietários brasileiros de carros. Ah, agora ficou bacana. Deixa a curtida e o vídeo começa. Já deu, né? Já deu aquele blur, né? Porque, enfim, tô divagando para variar. Bom, antes de eu brincar aqui de método científico, a gente precisa contar um pouquinho da história do nosso exemplar aqui, que vai servir de amostragem para nós falsearmos a nossa hipótese aqui levantada no início desse vídeo. Eu preciso contar a história do Legend, porque ela é importante. Na verdade, o Legend pode ser determinado como uma lenda japonesa, nipônica, isso porque ele foi muito importante para a história da Honda e ele acabou provocando reações em cadeias na concorrência. A gente estava aqui na década de 80, a Honda, que vinha produzindo já os seus K-Cars e os seus carros de passeios médios, chegando no ápice ali, que foi o Accord ou o Honda Vigor, precisava de um carro ainda maior, ainda mais luxuoso, ainda mais recheado de opcionais e acessórios de conforto e muito luxo para competir contra os europeus. Bom, eles tiveram a brilhante ideia de ir para a Inglaterra na Rover, uma subsidiária ali da inglesa que vocês já conhecem, e partindo do projeto do Rover 800, eles construíram a plataforma da qual o Honda Legend é derivado. Então a gente está falando aqui de um carro japonês que é derivado de uma genética inglesa, o que já anula todo o meu argumento e o vídeo poderia terminar por aqui, certo? Porque a gente fala de problemas em carros ingleses é meio redundante, talvez. Não, mas não, isso daqui é um legítimo japonês, foi projetado e desenhado e fabricado no Japão, então o argumento continua. Então, através dessa parceria da Honda com a Rover, a Honda teve a oportunidade para construir o seu flagship, a sua nave-mãe, o carro porta-bandeiras mais luxuoso, maior, para competir principalmente no pujante mercado americano da década de 80, onde a Honda vendia muito bem e ela chegou a criar uma nova marca lá, a Acura. E lá nos Estados Unidos, o Honda Legend era vendido como o Acura Legend, que Acura sendo aquela marca premium, né? Uma derivada da Honda, mas para modelos mais luxuosos, né? Vendeu muito, vendeu mais que Mercedes e BMW, inclusive. E no final, a primeira geração do Acura Legend vendeu tão bem que derivou-se uma segunda geração, e esse
é o escopo aqui do nosso exemplar para esse vídeo. Como eu disse no início do vídeo, o Honda Legend também foi o primeiro Honda a inaugurar a plataforma C de motores da Honda, a plataforma aqui na época da primeira geração a C20, mas aqui na segunda geração a C32A. Se você conhece o anagrama C32, você deve conhecer também o C32B, que é a versão desse V6 de 3.2 litros que foi equipar o Honda NSX com a primeira versão lá do VTEC, certo? Então, se não fosse o Honda Legend, por que eu estou falando em japonês? Então, se não fosse o Honda Legend ter inaugurado o primeiro V6, a gente talvez nunca teria o Honda NSX. Outra coisa também que começou por causa do Honda Legend foi a própria Lexus, da concorrente Toyota, né, devido ao grande sucesso de vendas da Acura lá nos Estados Unidos. Ou seja, o Legend é importante. Então, olhando de frente, o Legend, o que chama a atenção é, primeiro, quão largo é o carro, bastante espaço interno, bastante espaço aqui para um V6, né, numa posição longitudinal. Chama a atenção também a curvatura do capô, quase como se fosse uma de 599, se não fosse aqui o protuberante para-choque, né, típico da década de 90, e chama muita atenção esse degrau que existe, onde o conjunto óptico vem numa faixa super pequena e depois o para-choque muito mais pronunciado. Chama a atenção aqui também na parte da dianteira que esse não é o pisca, isso daqui na verdade é a luzicidade. Aqui nós temos o farol e o pisca está integrado no próprio para-choque. Algumas versões desse carro lá no Japão também possuíam aqui nesse recorte um opcional de farol de neblina, certo? Dianteiro, e chama a atenção também um sistema de limpeza de faróis aqui, sendo que o carro ainda possui lâmpadas halógenas, né? Isso daqui para utilizar em situações de clima muito frio. E de certa forma, se você for ver a saída do radiador, né? A entrada aqui do carro não é essa aqui inferior, bem mais larga, mas meio que escondida por causa da protuberância aqui do para-choque dianteiro. O coeficiente aerodinâmico do Honda Legend é de 0,32, o que pode ser considerado uma excelente aerodinâmica para um sedã dessas proporções. Já olhando de lateral, proporções clássicas de um sedã largo japonês, aqui as linhas do Yusuke Saito, que fez o Legend ser um carro desejável, principalmente no mercado americano. Então a gente vai ver linhas sóbrias, poucos adereços, poucos detalhes, né? O que chama a atenção são as proporções das rodas em relação à carroceria e também a ideia de que esse carro, principalmente aqui na parte traseira, possa ser, olhando por fora, analisado por fora, um carro de tração traseira. Isso também talvez somado com as proporções que nós temos aqui dos pneus 205/60/16, né? Mais carnudos, mais largos, mas ainda assim de aro 16, um pouco menores. Mas não se engane, esse carro possui uma configuração de motor que nem da MG GT. Não. Na verdade, o posicionamento do motor está atrás, não, que nem do Citroën SM. O V6 está localizado numa posição longitudinal, aqui atrás do eixo, o câmbio na frente e aqui a distribuição da tração. Ou seja, esse daqui é um carro longitudinal de motor dianteiro central de tração dianteira. Está aqui a inovação da Honda no projeto e, de certa forma, até a sua maldição, porque ainda que ela mantenha-se ligada às suas origens, né, de manter um carro de tração dianteira e também a redução de custos, os outros concorrentes, BMW, Mercedes, Jaguares, sempre trabalhavam com, e principalmente os americanos, né, sempre trabalhavam com versões de tração traseira, o que muda bastante a dinâmica, mas isso não foi um fator decisivo aí, principalmente para o mercado americano ali, para o afegão médio americano, né? Que vinha dirigindo carroças até então, né? De certa forma. Eu posso falar carroças? Posso, porque tem eixo de caminhonete, feixe de mola, né? Você ia comprar um Mercury, era isso. Estou errado? Não estou. Já aqui na traseira do Legend chama a atenção a sobriedade nas linhas do design, principalmente com essas grandes lanternas aqui no sentido horizontal, e também se esconde e escapa um pouco dessa proposta mais sóbria as duas ponteiras de escapamento ali expostas, né? E no final o conjunto da obra faz um pouco do slogan da própria Acura, né? Precision, Craftsmanship, Performance, ou
a performance na precisão de manufatura. E aqui o assunto do vídeo, certo? Porque se você tem precisão na sua manufatura, você vai quebrar menos. Essa é a ideia? Será que é tudo isso? Ou isso é só marketing? Vamos lá falar do que eu fiz desse carro, dessa vez do motor, eu não vou entrar no interior. Vamos direto para o motor e vamos falar o que a gente fez aqui. Eu vou utilizar aqui, falando em precisão, uma ferramenta de altíssima precisão, devido ao fato dos amortecedores aqui estarem um pouco cansados. Na verdade, isso não vai ficar bom no vídeo, deixa eu fazer uma outra coisa. Na verdade, tive uma outra ideia, porque isso aqui está muito feio, né? Aí eu vou fazer uma coisa que geralmente algumas pessoas criticam, mas entenda que o amortecedor está condenado e está encomendado, ok? Então, eu não vou quebrar uma coisa que já está quebrada pelo fato de eu estar botando um alicate de pressão aqui. Tá tudo certo, relaxa. Ok, então vamos lá. Aqui nós temos o C32A, o primeiro V6 da Honda em um carro de produção. A gente está aqui no finalzinho ali da década de 80 e 90. Nós estamos aqui na época da parceria da McLaren com a Honda em alguns carros muito icônicos na nossa memória afetiva, certo? A gente está falando dessa mesma época, ou seja, do que eu considero aqui como um dos auges, do ápice da Honda, né? Desses tempos lendários, eu diria. E aqui eu vou voltar na questão do argumento inicial do vídeo, né? Carro japonês não quebra. Há alguma relação entre aonde o carro foi fabricado e o fato dele quebrar ou não? Ok, a gente está aqui falando de engenharia de projeto e existem algumas formas de você deixar o carro mais reliable, mais confiável, certo? Vamos abordar algumas delas e ver se a gente vê esse tipo de abordagem aqui no Honda Legend. Vou começar primeiro com a questão da complexidade. A complexidade, ou seja, o número de componentes, o número de funções e trabalhos que a gente tem de sistemas auxiliares e principalmente aqui do motor, está diretamente relacionado com os pontos de falhas. Quanto mais componentes eu tiver aqui, quanto mais bobinas, mais mangueiras, mais atuadores, mais válvulas, mais sistemas secundários de luxo, hidráulicos, etc. Conforme você vai recheando o carro, mais pontos de problemas nós vamos ter. É meio óbvio isso, mas pensa mais ou menos na engenharia que nós tínhamos na Segunda Guerra Mundial, onde os recursos eram escassos, as máquinas precisavam desempenhar, máquinas quando eu estou falando aqui, os aviões, os Spitfires, os Mitsubishi Zeros, né? Tinham que desempenhar para basicamente você sobreviver a uma batalha e ainda assim o equipamento funcionar de uma certa forma com confiança, certo? É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Então, naquela época, a gente vê, por exemplo, os Mitsubishi Zero, os aviões que herdaram da Alemanha, né, projeto de motor, etc., lá no Japão, devido à escassez de recursos, o frame do avião, a carroceria, eram feitos de materiais mais rústicos, né? E de fato, se eu pegar, por exemplo, um Honda Civic desta época, eu não vou ter a quantidade de componentes a mais que eu vou ter naturalmente de um motor V6. O motor V6 eu vou ter aqui 2 bicos a mais, eu vou ter 4 balancinhos a mais, eu vou ter 2 cilindros a mais, eu vou ter 2 bobinas a mais. Enfim, eu começo a trazer complexidade. Eu tenho 2 bancadas, logo eu não tenho só um comando de válvula, eu tenho 2, certo? Então aqui, em relação a possíveis pontos de quebra, esse motor C32A, ele é muito menos confiável do que um Honda Civic, certo? Pela quantidade de componentes extras que nós temos aqui. E aqui está a natureza do serviço que nós fizemos, certo? Nós trocamos um monte de coisa aqui. Então, assim, não existe relação entre ser japonês e não ser complexo. Aqui, um carro do Japão extremamente complexo, com diversos pontos de falhas que foram o escopo de serviço aqui. Quer ver? Então vamos lá, estou com o S inicial aqui do carro, entra com um problema de freio,
certo? O freio perdia eficiência, você apertava no pedal, o carro não freava, né? E uma descrição genérica aqui sobre vazamento de óleo, né? O que deu origem a esse orçamento inicial, né? Que depois foram derivados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orçamentos depois da desmontagem inicial, correspondente a itens relacionados a vazamento, à eficiência do freio e a diversos outros defeitos que a gente pegou aqui durante a desmontagem, né? E vocês viram esse motor aqui fora, eu cheguei a gravar esse motor no vídeo da Mercedes, quando eu estava explicando de corrosão galvânica, e já vamos entrar nesse assunto porque é um segundo ponto de hipótese aqui, materiais, né? Aqui a gente tem um exemplo claro de um motor relativamente complexo, com diversos defeitos que não aguentaram aí os seus 30 anos, né? E aí quando eu mostro aqui Mercedes, né, BMW com 30 anos aqui nesse canal, vocês falam, tá vendo? É BMW. Se eu mostrar uma Land Rover, então ninguém fica espantado, né? Agora, carro de 30 anos, agora é um Honda? Não, como assim? Honda não quebra, né? Não é assim? Ok, Honda não quebra. A gente já provou que, em relação à complexidade do projeto, o japonês ele é capaz de desenhar projetos complexos. E a gente sabe que projetos complexos quebram mais do que projetos simples, certo? Ok, já vamos tirar essa hipótese do lugar. A segunda hipótese seria a questão de escolha de materiais, certo? De certa forma, a escolha de materiais aqui que a Honda fez para compor os seus componentes, a liga do metal que vai aqui nesse coletor, a liga do metal que vai aqui nesse corpo de borboleta, o tipo de plástico que é utilizado nessas conexões aqui elétricas, a borracha que foi escolhida para compor esse complexo sistema de mangueiras de vácuo que nós temos aqui, fazendo a atuação de diversos sistemas complementares ao motor, a liga de latão, bronze ou algum metal amarelo que compõe aqui este radiador, ou o bocal do arrefecimento, que eu mostrei aqui, os diferentes materiais que estavam presentes no sistema de arrefecimento, de certa forma, no Japão, o alumínio, o ferro, o cobre, o plástico e a borracha passam por algum mundo mágico e, portanto, eles não sofrem corrosão galvânica com o tempo, não sofrem a oxidação por ozônio por estarem expostos à atmosfera, não sofrem a degradação devido à exposição à térmica que nós temos aqui. Em resumo, os materiais que são utilizados nesse carro são melhores do que os materiais que são utilizados em carros europeus ou americanos. Faz sentido isso? Lógico que não. Olha no sistema de arrefecimento. Um bocal de alumínio, passando por um coletor de ferro e depois um radiador com alguma liga de metal amarelo, certo? A receita perfeita para corrosão galvânica. Basta o sistema de arrefecimento aqui estar com o aditivo um pouquinho mais velho, que já não inibe a questão de corrosão interna, para a gente ter a corrosão galvânica. E eu mostrei no outro vídeo aqui como é que estava a situação dos bocais. Então, assim, não é porque é japonês que não vai corroer, ok? Então não existe relação direta também entre a escolha dos materiais e o carro ter sido concebido ou fabricado no Japão ou não. Aqui também resseca, aqui também corrói, aqui também quebra. O que falta então? Olha que interessante essa área aqui do Legend, né? Nós temos aqui a passagem de diversos chicotes elétricos, olha a complexidade que nós temos aqui, e é muito curioso como que os conectores no Japão, né, eles são desenhados aqui com esses cantos arredondados, né? Isso é muito diferente dos carros europeus que a gente trabalha aqui, né? E ainda assim, ó, o plástico ele já não está mais tão flexível como a gente iria esperar. Afinal, é um carro já dos seus 30 anos aqui. Mas aqui nós temos complexidade e isso está relacionado também ao sistema de airbag e também ao sistema do ABS. A Honda, ao contrário dos europeus que bateu na porta da Bosch, que desenvolveu o ABS, o primeiro ABS automotivo com a Mercedes, a Honda foi lá e projetou o deles do zero. Ao menos na parte de distribuição aqui de frenagem nas válvulas
para evitar o travamento das rodas, esse sistema ainda está funcionando bem. Mas na parte de auxílio, né, do servo-freio desse carro, é onde a gente encontrou o problema, né? Então veja que nós temos aqui um reservatório de fluido de freio, aqui ainda com essas instruções em japonês, né? Muito curioso isso. Mas se eu olhar lá do outro lado, eu tenho aqui o cilindro mestre do sistema de freio original do carro, para onde depois vai ser direcionado lá para o ABS. E aqui nós tivemos um problema. Cilindro mestre é comum dar problema em carro? Não, não é comum, certo? Mas aqui, devido à idade do carro, a gente já começa a ter problemas de natureza imprevisíveis, né? Como um cilindro mestre dá um problema de vedação, vaza fluido e aí o carro perde a eficiência de frenagem, certo? Aqui a gente está com um cilindro mestre novo, o que prova também que, apesar dos 30 anos, a gente ainda consegue alguns componentes aqui para esse carro. Outro problema que eu tive aqui e deu uma dificuldade, principalmente nessa questão de fornecimento de peças, foi relacionado ao trocador de óleo aqui do carro, certo? O trocador de calor do sistema de lubrificante, ele estava vazando bastante, né, devido à corrosão. E me lembra aqui agora, por acaso, a questão do trocador de calor dos câmbios Aisin, que nós temos novos aqui sendo utilizados em alguns carros. Câmbio de concepção e projeto japonês, que sofre do mesmo problema. Então eu começo a desmistificar aqui a relação direta com o local de fabricação ou o local do projeto e a sua durabilidade. Até o momento eu não achei nenhum link que comprova isso. Pelo contrário, já mostrei alguns casos reais, né? E estou citando agora mais novos. Ah, não, Guilherme, você pegou um carro de 30 anos, aí não vale também. Não, mas peraí, o que vale então? Certo? Trocador de calor dá problema hoje em transmissão Aisin? Dá. Veja que eu não tenho nada contra japoneses, pelo contrário. Eu fui um dos primeiros importadores dos carros mais excitantes que o Japão já produziu, o famoso Altozan, certo? Fui eu que trouxe o primeiro para o Brasil e é um dos carros que eu mais gosto de dirigir. Então, também tira essa hipótese aí da sua cabeça, tá bom? Continuando o vídeo. Então, o trocador de calor aqui nesse caso foi um problema, porque ele não era mais fornecido pela Honda, né? Trocador de calor específico, e a gente acabou achando um em boas condições, seminovo, que resolveu o problema de vazamento aqui desse carro. Resolveu? Olá! Tá sequinho, tá sequinho. E para chegar no sequinho, eu tive que baixar o motor. E aqui o que a gente fez? Jogo de junta completo, carro de 30 anos. Já falei isso aqui no último vídeo ou no penúltimo? Ou nos dois últimos vídeos aqui desse canal. Aqui eu tenho mais um exemplo de um serviço para um carro mais antigo que, apesar de ser japonês e, portanto, na unanimidade inquebrável, estava sofrendo de diversos vazamentos, certo? E para evitar aquele problema que eu expliquei nos outros vídeos, da gente trocar parcialmente algumas juntas desse motor e aí os vazamentos começarem em outros lados do motor que ainda estão com as juntas originais e velhas, nós baixamos o motor aqui e fizemos um jogo de junta completo, com peça genuína, inclusive, né? O que é muito gratificante para quem presta o serviço com peça original, genuína, boa, certo? Não é o caso, às vezes, de outras marcas aí, onde a peça genuína já não existe para carros mais clássicos, e aí a gente tem que se virar nos 30 com o que tem. E muitas vezes nunca vai ficar bom, né? Não foi o caso aqui, e por isso que eu estou muito gratificado de ter restaurado a situação desse motor aqui em relação a vazamentos e vedações para o seu projeto original. Isso dito, alguns componentes do arrefecimento aqui desse carro, como eu já mostrei lá no outro vídeo, sofreram algumas corrosões, mas ainda assim são corrosões superficiais, ok? Então você tirar aquela camada de óxido superior, ainda assim a gente tem um bocal com material suficiente para a gente prender as mangueiras, etc. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui mais perto no projeto do C30. Dá uma olhada, isso aqui era muito comum na época, né? A utilização de vácuo aqui do sistema do coletor, e ele é dividido em diversos sistemas secundários, né? Ali eu tenho algumas solenoides que distribuem esse vácuo. Uma delas, por exemplo, vem para cá, para esse sistema aqui de warm-up, está passando aqui sistema do arrefecimento. Eu tenho uma válvula aqui e conectado diretamente após a borboleta aqui para fazer um ciclo de aquecimento, quando o motor está frio, né?
a gente ter a compensação, principalmente na parte de mistura de combustível, né? Fazer a regulagem de ar combustível aqui. Depois aqui nós temos um sistema de piloto automático, lembrando que esse carro foi fabricado para o mercado americano. Quem já andou nas estradas dos Estados Unidos sabe o quão importante é isso, né? Isso aqui é um acessório de luxo. Aqui, de novo, mais uma complexidade no sistema simples de borboleta, só para você ter um artigo de luxo, né? Então eu tenho complexidade no sistema de vácuo e comandos de secundários aqui do motor, tenho complexidade aqui no sistema da borboleta, né? As turbinas são mais simples. Olha lá atrás, existem mais diafragmas, mais válvulas, aqui no caso de PCV, certo? Ali uma válvula de EGR, mais mangueiras, mais válvulas aqui para fazer todo esse controle de emissões, certo? E também a entrega de potência do motor, certo? Então, assim, não dá para dizer que isso daqui não é um motor com a sua complexidade. E lembra, cada conexãozinha aqui, cada mangueirinha que eu tiver aqui, se eu tiver 5 mangueirinhos, são 5 pontos para eu ter um ressecamento e uma entrada de ar com o tempo, né? Se eu tiver aqui 5 mangueirinhas, eu vou ter 10 conexões, né? Então, cada uma dessas conexões são pontos novos para sofrerem oxidações e pontos de novas quebras futuras, né? Então, não é pela complexidade que a gente vai ter confiança aqui nesse projeto. Mas ainda assim, eu estou olhando aqui para uma lenda, né, do que foi produzido lá no Japão, né? O primeiro V6 da Honda. Deu origem ali ao NSX, que nem eu falei, motor muito bonito, com as tampas de válvulas em alumínio, com Honda Motor Company aqui escritos, né? Um motor V6 de 3,2 litros, que na época, declarados aqui, saíam os seus 200 cavalos, né? A mesma potência hoje de um Jetta TSI, que tira a mesma potência de um motor de 2 litros de deslocamento, certo? Então, de certa forma, nessa versão, é um motor com uma boa taxa de relação de deslocamento e potência, e entregava o suficiente para a época, né, para empurrar esse sedã aqui pesado. São 310 Nm de torque aqui nessa versão, e depois lá no NSX o motor ele é revisado, ganham camisas novas, né, que outra ousadia e engenhosidade, a palavra engenhosidade e ingenuidade, elas têm uma origem parecida, né? Mas a Honda ela trouxe um sistema de fabricação ali de materiais para camisa, na versão atualizada aqui desse motor, que utiliza algumas fibras com alumínio e outros componentes para fazer uma camisa um pouco mais fina, ter uma transferência térmica melhor, mas que no longo prazo dá problema, né? E você vai retificar esses carros hoje, você tem que fazer algumas escolhas, né? E aí a gente pula 20 anos depois, hoje todo mundo reclama de que os motores, principalmente os que utilizam a tecnologia de alucil, principalmente dos europeus, né? Ah, não dá para retificar esses motores? Pô, há 30 anos atrás já era difícil, porque a Honda foi ousada aqui. De certa forma, trouxe um benefício, trouxe uma vantagem para o projeto, na escolha dos materiais e no projeto da camisa aqui do cilindro, mas, por outro lado, para uma manutenção de longo prazo, se você tivesse um problema de risco de camisa, você teria que fazer algumas escolhas ali, né? E restaurar essa tecnologia original do carro já não era assim tão fácil, né? Por que ninguém lembra disso, né? Que a gente já tinha problema aqui em retífica desses motores dessa época? Eu não sei, né? Faz parte da mitologia que a gente está tentando abordar nesse vídeo, né? E aí outras coisas chamam a atenção aqui, a própria estrutura do Legend, que foi feita para abrigar o V6, né? A gente tem aqui o motor deslocado mais um pouquinho para frente do semi-eixo, o semi-eixo passa aqui, o câmbio está lá atrás, né? Mas o diferencial e a distribuição da tração passa aqui por meio que no meio do motor, numa ousadia que nós tivemos aqui, onde a parte aqui de distribuição para o eixo da tração, aqui no eixo dianteiro, está passando quase que na frente aqui do motor, né? Muito curioso o projeto. Aqui também eu tenho a plaquinha Honda Motor Company Limited Japan. Esse carro foi fabricado no Japão. E eu ia esperar aqui umas etiquetas em japonês, que nem a gente tinha lá no Autozan, né? Mas aqui, como o carro é feito para exportação, nós temos outras etiquetas aqui em francês, em inglês, em alemão. E o que é isso aqui? Isso aqui é alemão, isso aqui é o quê? Holandês? Holandês. Ó, vor. Isso aqui é holandês. Até etiqueta de holandês. Cadê o japonês? Não tem. Mas enfim, ó, tá escrito aqui, ó.
Ao adicionar ou mudar o arrefecimento, utilize uma solução de 50-50 do aditivo de arrefecimento e água recomendados pela Honda, né? Nunca dilua o aditivo ou a vida útil do motor pode ser diminuída, severamente diminuída. Né? Tá vendo? O intervalo de troca do aditivo é de 2 anos ou 80 mil quilômetros. Sempre verifique o aditivo no reservatório de expansão e nunca no radiador. Acho que talvez para você nunca fazer isso aqui que eu estou fazendo, de abrir o carro, caso ele estiver quente, né? Você verificar o nível através daqui. Eu tenho uma válvula de expansão, 1.1 bar e o reservatório de expansão. E aqui um aviso sobre o complexo sistema de ABS aqui desse carro, né? Onde foi o escopo de serviço também. Enfim, você não compra um Honda Legend para abrir o cofre do motor e ficar admirando, né? Apesar de que isso aqui merece, mas geralmente o mercado proprietário que comprou esse carro 0 km lá na concessionária comprava esses carros por o que estava dentro da cabine, certo? Então vamos entrar lá, vamos mostrar esses detalhes, porque a escolha de materiais aqui é muito boa, o nível de opcionais aqui a gente vai gastar um tempinho ali mostrando, e depois eu termino com o meu argumento em relação à hipótese que a gente está testando aqui nesse vídeo, dirigindo ele na rua. Número 1, você entra aqui atrás, é um Honda, a gente não tem o túnel aqui central porque a tração é dianteira. Isso daqui dá um amplo espaço para você sentar nesse banco com esse couro maravilhoso, que nível assim de Mercedes aqui de materiais, né? Lembrando que a Lexus estava começando a surgir agora como resposta para esse carro. Olha a solidez dessa porta, olha a confiança que nós temos aqui no mecanismo da fechadura e das dobradiças. A questão aqui dos materiais, né? Eu tenho aqui o mesmo couro, mas ao mesmo tempo assim, o painel ele não é mole, né? Os próprios interruptores, né, típicos de época, essa carga dos botões. Se eu pegar uma Modena hoje, uma Ferrari Modena, se eu fizer isso aqui, o botão sai na minha mão, né? Quem tem sabe. Aqui, o botão ainda é firme, né? Como se fosse o botão de um controle de Super NES novo. E aí depois aqui esse veludo aqui em cima, enfim, excelente composição de materiais que nós temos aqui, muita solidez típica. Meu pai ele tem um Accord 2000, seria um carro abaixo desse daqui, e me lembra muito a escolha aqui dos materiais e as sensações de eu estar sentado aqui. Só que isso aqui é mais amplo e mais luxuoso ainda. Vamos lá para a dianteira. Depois dá uma olhada nesta porta dianteira. Quantos botões nós temos aqui, né? Sistema de memória para bancos. Eu tenho um sistema de alarme com aquele LEDzinho que ficava piscando do lado do pino da porta, né? Lembrando que os Estados Unidos estavam saindo aqui de uma onda de alta criminalidade que eles tinham ali em alguns centros urbanos, né? Todos os switches com aqueles botões em pretos, né? Mas ainda assim com os interruptores com uma bela carga na mola, excelente assim, escolha de materiais aqui. Aí eu sento num banco com ajustes elétricos e o assento com uma espuma de baixa densidade, então aqui um carro bem confortável, mas ainda assim com esse toque do couro super luxuoso, eu diria, né? Esse couro Napa, né? A gente ia ver isso aqui em Mercedes ou em BMW versão M, né? Esse tipo de acabamento aqui. E aí aqui eu tenho um porta-trecos, aqui na frente eu tenho um controle da altura dos faróis, tá aqui, não sei porquê. Controle de aquecimento dos dois bancos, certo? Freio de mão, meio que posicionado em ângulo aqui. A Honda vendia esse carro com um câmbio automático de 4 marchas e esse câmbio, ele é um câmbio pouco problemático, certo? É um câmbio que, de fato, ele no longo prazo tem poucas manutenções, poucos históricos de manutenção. Eu cheguei a fazer uma pesquisa aqui lá na ATSG, entre outros centros de conhecimento sobre manutenções de câmbio, e pouco material está disponível aqui sobre essa transmissão, né? Mas lembrando também que a Honda nessa época vendia esse carro com aquele motor, o C32A, com um câmbio manual de 6 marchas. Num carro dessas proporções, é a mesma coisa que você comprar uma Mercedes
com um câmbio uma classe S com um câmbio manual de 6 marchas. Só aqui você ia ter algo parecido, né? Bom, tração dianteira, mas enfim. Aí aqui na frente o cinzeiro, um gigantesco, esse aqui é para você tá com problema de visão, não quer usar o óculos, você vai achar o acendedor de cigarros, porque ele é gigantesco, mas ainda assim está harmonizando aqui com o restante do painel em madeira, né? Aqui típico luxo de época, né? Mercedes tinha muito disso. A Lexus depois vem trazer bastante madeira aqui na parte de acabamento interno. Um rádio Double DIN com RDS, sistema de som, sistema ainda Dolby Surround com disqueteira de CDs e fitas também, né? E eu gosto muito dos sistemas de sons dessa época, assim, principalmente os japoneses, né? Sempre foram os melhores, competiam direto ali com os Beckers da Europa, né? Aqui um sistema de ar-condicionado, nesse caso, nesse Legend, ainda com controle de temperatura aqui no botão, né? Existiam versões com ar-condicionado totalmente digital, aqui a gente controla só a distribuição. E ali também um relógio, o botão da neblina traseira, pisca-alerta, e aí a gente já parte aqui para o painel de instrumentos e o volante. Aqui desse lado eu tenho um botão para a gente fazer a limpeza do sistema do farol, ele é separado. Depois um botão para a gente ligar o sistema de piloto automático do carro. E aí a gente controla a aceleração aqui por esse knob, certo? As buzinas são aqui. O Legend, a primeira geração foi o primeiro Honda com airbag da história, né? Aqui na segunda geração a gente tem ainda o volante com 4 pontas, um couro, né? Olha o estado desse couro aqui, ainda é original, né? Que solidez, eu diria, que nós temos aqui na parte interna. Os interruptores, né, típicos de Honda da época, parece inclusive com o do Accord lá do meu pai. Aqui nós temos o controle do teto solar aqui ao lado do painel de instrumentos, numa posição um pouco estranha, né? Desse outro lado aqui eu tenho o controle lá do desembaçador traseiro e o dimmer do painel. Eu aperto esse botão, o botão sobe e a gente controla a intensidade da iluminação. Não é esse, é esse. E aí a gente controla a intensidade da iluminação, apesar de que você vai perceber que quando eu giro esse dimmer para mais, eu tenho um certo problema de intensidade, ela está um pouco intermitente. Muito provavelmente aqui na pista desse divisor de tensão nós temos, estou supondo, provavelmente alguma oxidação ou sujeira ali nos contatos, né, o que causa essa intermitência, né? Depois aqui eu tenho o sistema aqui de temperatura do arrefecimento, nível de combustível, o contador de giros do motor com a quilometragem. Esse carro está com 128 mil quilômetros, rodou relativamente bem, uma média de uns 5 mil quilômetros por ano, mais ou menos. O indicador das marchas, luzes de serviço e aqui o contador de velocidade, né, para 240 quilômetros por hora, certo? Vamos ir para a rua e falar do que interessa. Dinâmica e terminar o meu argumento. O que falar? Aí você deve estar falando aí, né? Se você for fanboy ainda de Honda, né? Você deve falar, esse cara aí, você deve estar pegando assim, ó, no tom da voz, achando alguma micuinha para desqualificar o meu argumento. Por quê? Porque você é fanboy de Honda, eu também sou fã de Honda, mas eu estou questionando a tua mitologia, né? Que você acha que só pelo fato de ser um Honda ou ser um carro japonês, ele não vai quebrar. E o que eu estou mostrando para você é a prática, é a realidade. Que as coisas quebram. O alumínio, o ferro, o plástico que está nesse motor, ele está sujeito às mesmas intempéries do que os outros carros são fabricados em outros lugares do mundo, certo? Isso dito, é a mesma coisa. A gente está falando de mitologia aqui mesmo. É aquela história do cara, putz, eu tô com o meu carro aqui alinhado, tô antes da largada de uma competição, de repente eu vejo um trevo de 4 folhas na beira da pista, eu pego ele e aí só porque eu peguei esse trevo eu ganhei a corrida depois. E aí isso vira um amuleto. E aí você vai lá e põe o amuleto no carro. Ou você vê assim, você tá andando, fazendo uma viagem longa, né, no meio do nada, do deserto, e aí você vê, ó, uma Honda ali, ó. Você vê
uma cobra no bico de um gavião, né? Aí você olha assim, nossa, isso é um sinal que eu vou chegar até lá. E aí você chega lá e funda uma cidade. Assim, essa é a parte da mitologia que eu acho que hoje em dia ela existe ainda. E ela está na forma das marcas e dos carros. Então você fala, não, mas eu fiz a escolha certa. Eu comprei um carro confiável. Por quê? Porque ele é japonês? Só porque ele foi fabricado no Japão? Mas como é que vai ser confiável com aquela complexidade, né? Lógico, não estou comparando aqui com o Civic, que tem muito menos coisa para quebrar. Mas ainda assim quebra. E aí quando quebra, né? Ou o contrário, né? Quando o carro faz 1 milhão, vai lá a montadora, o cara fez 1 milhão de quilômetros, né? Passeou pelo mundo com a Geländewagen, ou passeou pelo mundo com uma Pathfinder da Nissan, aí vai lá a montadora, dá um carro novo pro cara e fala, tá vendo? O meu carro dura. E você acha que em 1 milhão de quilômetros o carro não passou uma chave, o cara não trocou 2 bombas de combustível, não fez o motor, muitas vezes, né? Essas coisas não saem naquela jogada de marketing, né? Então, em outras palavras, o que eu tô questionando aqui era aquela tua ingenuidade, né? De achar que só porque é isso ou só porque é isso as coisas não dão problema, não quebram. E não é assim que funciona. Eu ainda assim gosto de Honda, ok? Olha esse carro, olha esse conjunto, olha esses comandos mais firmes, olha essa solidez, essa sobriedade que nós temos aqui dentro, né? A dinâmica do carro. É porque eu sou o cara, assim, quando você chega assim, fala, nossa, vamos lá no fim de semana na arrancada do não sei o que, eu falo, puta, não, vamos lá vai ter um evento da pista do não sei o que, eu falo, não, mas que evento de pista? Agora, se você chamou, vamos pegar o carro, vamos fazer 1.000 quilômetros, ou vamos pegar um autozão e fazer 5.000 quilômetros nos Estados Unidos, eu faço, entendeu? E fazer isso no autozão, ou fazer isso nesse tapete mágico do Aladim aqui, por isso que a gente ainda vai pro Japão e eu ainda vou trazer uma outra joia rara para reforçar o meu argumento, tá? Eu gosto de japonês, agora eu não gosto de cara que fica iludido, né? Quebrou. Não, mas então mas é por outro motivo, né? Não, porque até então você vem falando que o negócio é inquebrável, né? Não é por aí, né? Também tem aquela outra, né? Assim, ó, assim, ó, vou passar no fim de semana. Vamos pegar o Legend e vamos ali até Cotia, ou vamos até Itu com o Legend, bora, né? Pô, tá, vamos lá. Agora, deixa eu pegar o meu Corolla para dar um rolê no fim. Quem que falou isso? Ninguém, né? Não é para isso o objetivo da marca, do Corolla, pelo menos. Agora o Legend já muda as coisas, né? Aqui, ó. Cara, eu vou te falar, viu? A minha esposa pegou o Accord outro dia, porque a X3 tá em manutenção lá, né? A gente tá fazendo jogo de junto, que foi o que a gente fez aqui. E aí ela pegou o Accord, e aí o Honda Vigor, que nome maravilhoso pra carro. E vamos ver se tem dinâmica. Gastando essa dianteira. Não é muito não o forte do carro. E aí ela pegou o Accord e falou, nossa, que carro bom, né? Isso porque os caras sabiam fazer carro. Eu não tô falando se o carro vai quebrar ou não, eu tô falando de conceito de projeto, ergonomia, dinâmica, né? Os caras sabem fazer carro. Entendeu? O vídeo tá meio no ar. Que eu tô filosofando aqui, tô tentando chegar numa conclusão para ver se tem relação entre, olha lá, o City ou o City. Você acha que o City quebra? Não quebra. Por quê? Porque não tem coisa para quebrar. É um carro simples, né? Agora, você acha que esse carro aí já não fez manutenção? Não carboniza? Não oxida? Lógico. Mas é na mesma
cadência do que o Volkswagen. Pera aí, você está falando de quantos milhões de Volkswagens e de Hondas são vendidos por ano no Brasil? Qual que é o perfil de carro de cada um desses milhões? Você vai trazer uma unanimidade? Não, porque a Honda é bom e a Volkswagen é uma bosta. Toda unanimidade é burra, né? Já diria o Nelson Rodrigues, que não era mecânico, mas é um padrão, né? Que vídeo louco. Puxa, Guilherme, vale a pena eu ter que baixar o motor e fazer tudo isso? Olha, isso é muito subjetivo, depende muito do carro que você tem. Se você tem aquele Honda Civic, né, fazer o serviço num V6 ou num 4 cilindros é quase que a mesma coisa, né? Alguns componentes a mais para trocar, né, 2 juntas a mais, etc. Mas aqui a gente já está na área subjetiva, né? Você tem aquele Honda Civic que era do teu pai, que você herdou, que ele gostava muito, você teve boas memórias, eu acho que vale a pena, porque são carros que no longo prazo, feita a manutenção correta, né, eles ainda vão ter a sua função e ainda ao mesmo tempo vem com a carga emocional, né, com aquela coisa que está escrita aí no teu HD, né. Agora também você vai saltando para esses carros que Honda Civic tem um monte aí na rua ainda. Agora o Legend, né, o Legend, né, Honda Legend, ele é um carro mais raro e ao mesmo tempo muito mais recheado, muito mais capaz, muito mais gostoso, de fato, né? Estou falando aqui agora de dinâmica e assim, olha o carro no estado que ele está aqui com 100 mil quilômetros, né? 120 mil quilômetros. Olha essa dinâmica, olha esse carro, olha esse conjunto. Merece? Eu acho que merece. Pela raridade, né? Pela ergonomia também. E às vezes você tem história com o carro. Então sim, merece. Vai durar mais 100 mil, né? E mais as coisas que vão aparecer. E você vai resolvendo com o tempo. Não fique acreditando em trevos de 4 folhas para dar sorte. O problema vai acontecer. Carros quebram independente de onde eles são fabricados, né? Faz parte do universo. Você tem trabalho sendo entregue aqui, você tem transferência de energia, você tem conversão, você vai ter desgaste, né? É só olhar para você daqui a 20 anos, você acha que você vai estar como? Então o negócio quebra, faz parte, não seja tão místico, tão folclórico nessa hora que o seu carro quebrar, né? E conserte os problemas conforme eles vão surgindo. Ainda assim são máquinas de uma época gloriosa aqui do Japão principalmente. Falei muito disso no vídeo do Altozan, né? A década de 90. Para mim o auge, o ápice da criatividade, da cultura japonesa ali, da qual eu tenho muita participação, né? Na minha vida, né? Parte do meu caráter foi formado, parte das experiências foram formadas com isso aqui. O vídeo é sobre carro. E eu acho que merece sim a gente manter certas joias, né? Certas lendas, assim como esse Honda Legend, certo? Tô falando sério, senhores. Aí, ó, a pior rua do Brooklyn e o carro mantém a compostura. Então é isso, Arthurito. Argumento falseado com sucesso. Não existe uma relação direta entre local de fabricação e confiabilidade, probabilidade de dar problemas no futuro, ok? Problemas acontecem. E não esquece de entrar lá no site da Avanguard para dar uma olhada nessas camisetas, nos bonés, nos chaveiros da Avanguard que nós temos lá. Se você é entusiasta, se você olha para esse Honda, você fala que lenda, né? Assim como eu, a gente tem coisas para você ali na loja, vou deixar um cupom de desconto. E esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avanguard. E ainda assim o Honda fanboy vai falar mal, né? Vai falar, esse cara não entende nada. Quem que esse cara acha que é para questionar a durabilidade nipônica do meu Honda?
Ferrado? Vai estar um monte aqui nos comentários.